Olá pessoal, tudo bem? Os próximos capítulos da novela Gênesis serão marcados por grandes emoções. Isso porque José acabará sendo convocado para o palácio para que possa interpretar o sonho do faraó. Além disso, Asenate retornará, mas a jovem sofrerá nas mãos de Adu-Ra. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, me conta aqui embaixo nos comentários o que tem achado da novela Gênesis. Acham que está seguindo fielmente a Bíblia? Além disso, acham que José e Asenate devem ficar juntos? E Adu-Ra, acham que merece uma punição pelos maus tratos a Asenate? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Os próximos capítulos da novela Gênesis serão marcados por fortes emoções. Isso porque Asenate retornará e tentará ficar longe de Adu-Ra para não se casar com o maldoso, mas ela não terá escapatória. A jovem acabará retornando para o harém e sofrerá nas mãos do Crápula mais uma vez. Asenate viverá mais um momento de tensão nas mãos de Adu-Ra. Enrolado pela egípcia, que sempre encontra desculpas para adiar o casamento, o vizir vai sequestrá-la e até mesmo tentará abusar da mocinha. Pentéferes se arrependerá de ter dado a mão da filha ao fidalgo depois da morte de sua esposa. Com a consciência pesada, ele conseguirá adiar a cerimônia ao enviar a jovem para passar um tempo com familiares no interior do Egito. Asenate irá se afastar de Avares por 2 anos, até não ter mais como enrolar o seu retorno. Mas a menina mal colocará os pés em casa e já será surpreendida por uma mensagem do vizir, que voltará a ameaçar Abumane para exigir a sua volta imediata ao palácio. O homem dirá em seu bilhete que continua de olho em Asenate e Abumane. Então, que se ele fosse a mocinha, voltaria agora mesmo para o harém, para que possam agilizar o casamento antes que seja tarde demais para Abumane. Não vendo outra alternativa, a mocinha retornará para o harém. Mas antes, Asenate correrá para falar sobre as ameaças com Pentéferes. Mas o clérigo estará trancado na sala do trono para ajudar Seche a interpretar um sonho que atormenta todas as noites. Asenate irá implorar para falar com seu pai, mas acabará sendo flagrada por Adu-Ra bem no momento. O homem chegará e a agarrará pelo braço com brutalidade e a arrastará para seus aposentos. O homem dirá que chegou o momento em que tanto esperava e que é para Asenate não dar sequer um pio ou acabará com a vida de Abumane. Adu-Ra jogará Asenate em cima da cama e trancará a porta. A filha de Selemina então se levantará da cama e tentará fugir, mas o ministro a alcançará. Ele tapará sua boca para evitar um escândalo e beijará o seu pescoço. O vizir, contudo, será interrompido pelos gritos de Seche, que ecoarão pelo palácio. Ele então soltará Asenate, que se encolherá com medo perto da cabeceira da cama. Enquanto isso, José viverá momentos de grande emoção e reviravoltas nos próximos episódios. Isso porque, após interpretar o sonho de Sharezer e Atarum, José começará a ganhar fama por suas interpretações.
O rapaz que foi preso injustamente graças às mentiras de Neferíades, nos próximos capítulos acabará sendo convocado pelo grande faraó do Egito para interpretar um de seus sonhos. Finalmente, José deixará para trás os anos de muito sofrimento e injustiça. Ainda preso injustamente no cárcere do palácio há mais de 2 anos, ele será levado até o palácio real por Potifar. 3 soldados ali perto que conversarão próximo à cela de José, de repente ficarão quietos. José notará que eles se calam e se posicionam. Mais 2 soldados entrarão no local de forma repentina, deixando o filho de Israel em alerta diante da situação. Os soldados então darão passagem a Potifar, que entrará no cárcere. Ele se aproximará de José, que ficará assustado e surpreso, e dirá que o senhor Potifar nunca apareceu ali. O líder do exército, no entanto, ficará em silêncio por alguns segundos. O marido de Neferíades então revelará que veio buscar José. O rapaz pensará que chegou o dia de seu julgamento pelo suposto abuso a Neferíades, que pode até mesmo ser eliminado por isso. Mas José ficará muito surpreso após tanto tempo finalmente sair de sua cela. Em silêncio, o escolhido de Deus acompanhará o chefe do exército egípcio, mas ao chegar na parte nobre do palácio, se assustará ao ver diante de si todos os homens de confiança de Seche. Intrigado sobre o que estará ocorrendo, José então perguntará a Potifar o que estará acontecendo. Potifar, por sua vez, para a completa surpresa de José, revelará a ele que ele não será julgado, mas que sim será levado à presença do faraó para que possa interpretar um sonho que o soberano teve. José ficará surpreso novamente. Depois de lhe explicarem que ninguém em todo o Egito conseguiu decifrar os sonhos de Seche, ele foi chamado. Mas antes que encontre o Todo-Poderoso, José, sujo e com as roupas maltrapilhas, será levado para tomar um banho e trocar suas vestimentas antes de se encontrar com o grande soberano do Egito. Um pouco depois, José surgirá de banho tomado, vestes novas, com a careca e a barba raspadas. Intrigado, o filho de Israel estará apreensivo para se encontrar com o Horus vivo. Nunca antes estando na presença do homem, José terá medo do que pode lhe ocorrer, caso não consiga interpretar os sonhos do monarca. Ao chegar na sala do faraó, o rapaz se mostrará acuado, com todos os olhares em sua direção. Seche então se levantará do trono, imponente, e se colocará frente a frente com José. Ele fará uma breve reverência ao rei. Cansado de passar por poucas e boas para tentar encontrar respostas para os seus sonhos, o soberano será direto ao ponto. O homem então revelará a José que teve um sonho que ninguém mais conseguiu encontrar respostas. Nem aqueles enriquecidos de conhecimento de todo o Egito conseguiram interpretar, mas que ouviu que José pode fazer isto. José levará um susto pelo faraó saber de seus dons, mas de repente o escolhido de Deus se acalmará. O jovem então revelará que este dom que possui não é seu, mas sim de seu soberano, o Senhor Deus. José, ainda diante da aflição do monarca, dirá que Deus lhe dará uma resposta de paz. Ao ver a segurança de José, o faraó se acalmará e parará de olhar o escravo com desconfiança. O soberano então lhe contará todos os sonhos terríveis que tivera nos últimos tempos. De acordo com a Bíblia, o faraó sonhou em uma de suas noites que estava de pé junto ao rio. Esse rio, obviamente, era o rio Nilo, que banhava as terras egípcias.
Este rio, inclusive, era o símbolo de fertilidade do Egito. Era a fonte da vida para aquele povo que dependia muito da agricultura. Então, no sonho do faraó, 7 vacas gordas e vistosas subiram do rio Nilo e começaram a pastar entre os juncos. Depois, do mesmo rio saíram mais 7 vacas, mas desta vez elas eram magras e feias. Essas vacas foram para junto das outras à beira do Nilo, e algo muito estranho aconteceu. As vacas magras comeram as 7 vacas gordas, e mesmo após tê-las comido, as vacas magras continuaram magras e feias. Com isso, o faraó imediatamente acordou. O texto bíblico ainda informa que na mesma noite o faraó voltou a dormir e teve outro sonho. Desta vez, ele viu 7 espigas de trigo graúdas e boas que cresciam no mesmo pé. Mas na sequência, brotavam outras 7 espigas de trigo que estavam mirradas e queimadas pelo vento oriental. Então, novamente, algo improvável aconteceu. As 7 espigas graúdas foram engolidas pelas espigas mirradas. Após revelar o seu sonho, Adurá interromperá a conversa e perguntará se José sabe o que significam os misteriosos pesadelos. Pentéferes, Potifar, Sharezer, vários outros sábios e soldados estarão na expectativa que José revele. José então pensará por um momento. Com uma expressão enigmática, deixará todos muito apreensivos por uma resposta. Mas quando Sete começar a perder sua paciência, José então responderá todos os questionamentos. O escolhido de Deus então revelará que o sonho que o faraó teve, na realidade, é apenas um, e que através deles, Deus revelou o que irá acontecer no Egito. José então contará que as 7 vacas boas são 7 anos, as 7 espigas boas também, porque o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias são 7 anos, assim como as 7 espigas mirradas. Elas serão 7 anos de fome por todo o Egito. Quando José terminar de falar, terá um grande burburinho na sala. Todos ficarão inquietos diante da revelação feita pelo filho de Israel. Mas Sete ficará intrigado com as revelações feitas por José. E mesmo diante de algumas represálias de seus conselheiros, pedirá para que o jovem continue a contar. José então dirá que virão 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, e após isso virão 7 anos de grande fome e seca. Sete, por sua vez, se mostrará atônito e perguntará por que teve 2 sonhos com o mesmo significado. José então revelará que esta situação é determinada por Deus e que Deus se apressa em fazer o que está determinado. Sete ficará muito surpreso ao receber todas estas palavras de José. O homem até mesmo tentará contestar diante dos fatos, mas ficará atônito diante das revelações feitas pelo escolhido de Deus. Vendo a expressão do faraó, José ainda pedirá permissão para falar uma última coisa. Ele então dirá a Sete que escolha um homem responsável e sábio, e o que coloque para governar sobre todo o Egito. Neste momento, Adurá se iluminará, pois acreditará que este homem será ele. José ainda dirá que tudo deve ser feito para que o povo não morra nos 7 anos de fome. Sete então ficará encucado, mas no fundo sabe que tudo o que houve é a pura e mais verdade. O rei então pedirá ao escravo para sair do local. Lá fora, José se reencontrará com Sharezer. O jovem explicará que foi ele quem indicou o escravo para decifrar os sonhos de Sete e pedirá desculpas por não ter feito isto antes, quando lhe pediu na prisão. Depois de consultar os seus nobres e todos concordarem que José acertou a leitura, Sete chamará o rapaz de volta.
O faraó então dirá que Potifar lhe disse que José cultua apenas um Deus. O soberano indagará qual é este Deus. José, por sua vez, falará que é o Deus dos seus pais, o Deus Criador, o Deus de Abraão. O faraó estudará por uns instantes intrigado. José se manterá apreensivo diante da face enigmática do soberano. Mas será neste momento em que a vida do escolhido de Deus mudará completamente. Sete mudará a expressão e sorrirá para José. O homem então se levantará de seu trono e irá até o escolhido de Deus e lhe fará uma grande revelação. Mas isto serão cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, Judá deixará Muriel preocupada. Com um histórico de alcoolismo, o filho de Israel irá a uma taverna com Irá e acabará com o olho roxo. Em casa, sua esposa dará uma prensa em Judá por vê-lo na situação. Primeiro, tudo ocorrerá quando Irá chegar em Quezebe e insistirá que o amigo o acompanhe em uma noitada. Sem graça, Judá topará dar uma escapada de sua esposa. Ao chegar lá, Judá aceitará beber e acabará se envolvendo em uma discussão generalizada. Dois homens estarão disputando uma queda de braço e o perdedor causará a maior confusão. Ele promoverá uma briga na taverna e Judá também acabará ferido. No fim da noite, o pastor de ovelhas chegará em casa e será recepcionado por sua esposa. Muriel estará à espera do companheiro com medo de que ele tenha voltado a ter comportamentos por causa da bebida, mas ela acabará levando um susto ao ver o estado de seu marido. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Gênesis? Já conheciam essas passagens citadas? O que acham que o faraó irá anunciar a José? Além disso, acham que a Zenate conseguirá se livrar de Adurá? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.